Tutorial Django parte 2. Vamos lá. Vou traduzir para o português aqui. Configuração do banco de dados. As configurações de banco de dados ficam no diretório do projeto em settings.py. Tá? Então, aqui tem as apps instaladas, que são por padrão quando a gente cria um projeto Django. E em databases fica a configuração do banco de dados. A gente vai usar o SQLite nesse exemplo. Tá? Bueno. Agora, a gente pode editar o time zone. Vamos ver aqui. Django Time Zone Brasil. Configurando área idioma. Language Time Zone. América São Paulo. Tá. A gente pode usar essas duas linhas aqui. E aqui em settings do projeto ele já tem um item de time zone. Ele está usando o TC. A gente usa aqui. Claro, o EasyUse TZ já estava, né? Então ele já está aqui embaixo. A gente não pode duplicar. Usamos América São Paulo, tá? Salvou, passou. As instalações padrões são essas. Isso aqui é interessante ler depois, mas já vem instalado por padrão, podemos passar. Esses aplicativos fazem pelo menos uso de uma tabela de banco de dados. Então, precisamos criar as tabelas do banco antes que podemos usá-las. Para isso, executamos esse comando. Aqui, no caso, eu já tinha executado, tá? Python manage.py migrate. É bem como tá, com a virtual env ativada, Python. Eu estou no diretório do projeto. Manage.py migrate. Ele vai dar que não tem migrações para aplicar, porque eu já tinha feito antes de iniciar o vídeo. Mas ele vai migrar as aplicações padrões instaladas no Django. Só isso. Ok, criando modelos. Um modelo é uma única fonte definitiva de informações sobre dados. Lembrando do modelo MTV, da arquitetura MTV do Django. É modelo MTV. Enfim. Ele é isso aqui. Abrir imagem em uma nova guia. Nos models, que são os modelos, fica a lógica para estruturar dados. Tá? Então, no nosso aplicativo de enquete, a gente vai ter dois modelos. Question, que é a pergunta, e Choice, que são as opções de resposta. A Question tem uma pergunta e uma data de publicação. E a Choice tem dois campos, o texto da escolha e uma contagem de votos. Cada Choice é associado a um Question, porque uma pergunta pode ter várias opções, questões de múltipla escolha. De acordo com o modelo ER, tem esse exemplo aqui. Um departamento pode ter 0 ou N funcionários. Então, no funcionário, eu salvo o código do departamento como chave estrangeira. Isso tem que ser bem claro de uma definição de modelagem de banco de dados. Isso tem que estar na ponta da língua. A gente tem que saber que no lado N de uma relação de 1 para N é que eu salvo a chave estrangeira, ok? Então, eu posso copiar esse código aqui, que vai ser no meu aplicativo Pulse models.py. Pulse models.py. Ele já tem essa linha aqui de importação dos models. Eu não posso duplicá-la. Se eu copiar aqui, vai dar problema. Duplicou essa linha. Então, eu seleciono tudo que está aqui, apago e colo. Herdando de models, todas as classes de modelo vão ser herança de models.model, que são as classes de modelos nativas do Django. Então, a minha question tem dois atributos, um string, que é charfield no Django, models.charfield, e que eu posso colocar atributos aqui dentro, no caso tem tamanho máximo de 200, e uma data de publicação, que é da classe dateTimeField, né, que se refere a campos de dados. As choices, eu vou ter a chave estrangeira, que se declara assim, models.foreignKey, e aqui eu passo a classe a qual eu quero representar, que no caso é a question. Né? Ela tem um atributo de chave estrangeira para outra classe, para outro modelo, e vai ter o texto, uma string, né, da opção de resposta, e o número de votos, que é um integer, um número inteiro cujo valor padrão é 0. Beleza. A gente pode copiar o código do tutorial, mas tem que entender. Né?
cada campo representado por uma instância da classe field, por exemplo, char field, datetime field, isso tudo está documentado aqui, tá? O nome de cada instância de field é o nome do campo em formato amigável à máquina. Você usará esse valor no seu código Python e seu banco de dados usará o mesmo nome na coluna. Tá? Muito bem. Esse pequeno pedaço de código fornece muitas informações ao Django. Com ele, o Django é capaz de criar um esquema de banco de dados, com os create tables, e criar uma API de acesso a banco de dados Python para acessar essas classes. Primeiro, precisamos informar ao nosso projeto Pulse que esse aplicativo está instalado. Então, a gente pode utilizar assim. Para incluir o aplicativo no nosso projeto, precisamos adicionar uma referência à classe da configuração de apps instalados. A classe config, pulse.config está no pulse.app. Bom, vamos ver se isso vai funcionar, senão a gente faz do outro jeito. Pulse.config, tá? Só que ela referência a name pulse, tá? Tudo bem, vamos ver como é que vai ser, seguindo o tutorial lista por lista, né? Bom, vamos colocar então conforme está aqui, nas apps instaladas nos settings do projeto. Instale de apps. Coloco essa configuração assim. Vou colocar entre aspas simples por manter o padrão. E vamos ver se a gente consegue rodar o comando de migrações. Agora o Django sabe incluir o app pulse. Vamos executar outro comando. Esse comando vai criar migrações, porque quando a gente cria modelos, a gente precisa informar para o banco de dados que esses modelos foram criados. É com esse comando que a gente faz isso. Python manage.py make migrations. Eu errei. Aqui, o comando Python está escrito errado. Python, parece. Criou o modelo question, criou o modelo choice. Beleza? Ao executar make migrations, você está dizendo ao Django que fez algumas alterações em seus modelos, ou seja, as classes que estão no models.py. Nesse caso, fez novos. Né? A gente criou classes do zero. E gostaria que as alterações fossem armazenadas como uma migração. As migrações são armazenadas aqui, ó. Em cada app é criada uma pasta com migrações. Então, tudo que for, cada vez que a gente criar um Python Manage Migrations, ela é armazenada aqui, nessa pasta. Bom, a gente pode passar reto isso aqui, porque aí é os comandos de banco de dados que são criados. Ok. Agora a gente pode executar o migrate. O migrate pega todas as migrações que não foram aplicadas, ou seja, a gente só criou e ela foi criado o arquivo ali naquela pasta, mas ela não foi mandada para o banco de dados. E executa no seu banco de dados. Então, primeiro a gente cria as migrações e depois executa elas com outro comando, que é python manage.py migrate. Ok? Aplicou todas as migrações. Admin, out, content types, pulse, que são as novas, e sessions. Muito bem. Tá, essa parte aqui, isso aqui pode ler, não sei o quê. Isso aqui é uma parte que ele indica para executar os modelos via shell do próprio Django. Tá? Aí seria, por exemplo, eu posso usar aqui, ó. Tá? Eu posso acessar um shell próprio do Python via terminal. E aqui eu poderia, como eu estou no meu diretório do projeto, eu posso fazer isso aqui, ó, executar ações nos meus modelos. Import choice question. Tá, não fez nada porque eu apenas importei, mas eu poderia aqui eu vou ter que ter a time zone. Poderia criar um objeto question, tá?
text, que é essa primeiro atributo, vai ser o que há de novo. E aí a pubDate, eu posso botar um objeto próprio do Python, timezone.now, que é para pegar a data de agora. Como são atributos requeridos, né? Tá, criei o objeto, mas não salvei no banco de dados. Preciso usar esse método save. Tá. Aí o que acontece? Agora esse objeto Q vai ter um ID. Tá? Eu posso... No shell ele me retorna aqui, não preciso usar print e tal. Bom, mas isso aqui era uma ideia só para manipular os modelos de dados via shell do Django. Isso aqui pode ser pulado ali no tutorial. Tá? Bom, era aí que eu me bananei. Agora entra a questão dos métodos de string, porque quando a gente vai chamar, né, selecionar, consultar esses objetos, ele vai retornar assim, ó, um objeto query set, porque ele não tem uma representação útil e amigável desse objeto. Para isso a gente precisa criar os métodos toString, que no Python é com essa sintaxe, é underline, underline, str, underline, underline, abre parênteses self. Isso é chamado pela convenção lá dos desenvolvedores Python de dunder, que é duplo underline. Dunder ou Magic Methods em Python. Então o dunder é esse duplo underline. Tá? Então a gente, a partir de agora, não vou mais chamar de underline, underline, init, underline, underline. Eu vou chamar de dunder init. E nesse caso aqui é dunder str. Tá? Então, na question, eu tenho um toString que vai retornar o parâmetro, o atributo de question text, e na choice text, porque são os parâmetros de texto. Né? Então a gente pode criar até com a mão aqui para treinar. Def, underline, underline, str, herda de self, dois pontos. Como é que é a sintaxe? Return direto. Return, o str espera uma string. Então, self.question text. E aqui no choice a gente faz a mesma declaração. Opa, ele é underline, underline antes e depois, tá? E o self referencia o próprio objeto. Eu estou na classe choice, eu quero representar um objeto quando for instanciado da classe choice. Por isso eu uso self. E eu vou retornar um campo de texto. E, claro, aqui eu só chamei ele, mas eu preciso ter um retorno. Ok? Esses são os métodos toString para retornar de um jeito mais amigável. Ok, é importante adicionar os métodos toString, ok? Vamos adicionar um método personalizado, né? Representações que são usadas. Aqui, ó, na questão, ele adicionou outro método personalizado. Ele definiu um was published recently. Isso aqui, se eu não estou enganado, vai retornar um booleano, tá? Que significa em português, foi publicado recentemente. Se a data de publicação for maior ou igual à data atual, que é esse objeto que a gente vai ter que importar aqui, tá? Menos um delta de datetime.time delta de days igual a 1, ou seja, ele vai comparar a data de publicação com os dias atuais e tipo se foi a menos de um dia, entendeu? Com esse datetime delta. Não faz muito, a gente não precisa se preocupar muito com isso, mas é um objeto próprio lá do Python que vai retornar uma comparação de dias, no caso, né, que a gente passou aqui o parâmetro que a gente quer comparar, dias igual a 1. Então, se a diferença entre o dia de hoje menos o delta de dias for menor
do que a data de publicação, ele vai retornar true, ok? Muito bem. Vamos apenas copiar isso aqui. Só que é o seguinte, a gente já tem coisa lá, a gente não pode simplesmente copiar tudo. Porque se a gente fizer isso aqui, lá no modelo, a gente vai estragar tudo. Isso era um problema que estava acontecendo. Não posso botar lá embaixo. Tem que aproveitar só o que está diferente. Então eu vou comparar, tem que dar uma olhada, assim, não é só... Tem que dar uma analisada, ver o que mudou no arquivo que está sendo mexido. Tá. Import date timeline em cima. Tá. From DjangoDB import model segue. From Django.utils import timezone. E aqui na question tem essa parte que é o que já tinha sido definido. E a gente define outro método. Was published recently. Aí retorna o meu parâmetro. Se for maior ou igual, timezone.now time delta days igual. É days ou é day? Days. Tá? Eu vou ver aqui rapidinho. Represente a duração, a diferença entre duas datas. Tá? Então, se a diferença... Opa, aqui deu erro. Aqui eu tô... timezone.now tem que ter abre e fecha parênteses. Se a diferença entre dias de hoje e a data de publicação for maior ou igual a 1, ele considera que é uma publicação recente. Tá? Observe que a adiação para referenciar o módulo padrão do Python e os utilitários adicionados ao fuso horário do Django, respectivamente. Então, aqui tem outros links para aprender questões de suporte a fuso horário. E aqui ele volta para o shell, tá? Que é para testar essas coisas aqui. Isso aqui é interessante testar, mas a gente pode passar. Agora a gente vai entrar no Django Admin, que é a graça maior do Django. Vamos lá. Isso aqui fica como tarefa para testar, mas a gente vai pular aqui no tutorial. Apresentando o Django Admin. Gerar sites de administração para sua equipe e os clientes adicionarem, alternarem e apagarem conteúdo é um trabalho tedioso e que não requer muita criatividade. Por esse motivo, o Django automatiza completamente a criação de interfaces de administração para modelos. Então a gente sofre como sofreria para usar qualquer framework, PHP, Python, mas o Django tem essa grande vantagem de gerar o site de administração pronto. Então vale a pena sofrer no início para utilizar isso aqui, que é uma maravilha. O Django foi escrito em um ambiente de redação, com uma separação muito clara entre editores de conteúdo e o site público. Então aquilo que o público vê é uma coisa e os editores ele já tem uma ferramenta pronta. Né? Os gerentes do site usam um sistema para adicionar notícias, eventos, placares esportivos, etc. E esse conteúdo é exibido no site público. O Django resolve o problema de criar uma interface unificada para administradores do site editarem o conteúdo. O admin não é destinado a ser usado por visitantes do site, é para gerentes do site. Então a gente precisa de um usuário administrador para esse módulo admin do Django. E para isso o comando é esse. Voltando aqui, lembrando de sempre, tá? Com a virtual env aberta, tá? Ativada, Python. Todos os comandos do Django começam com Python manage.py. E aqui eu sempre posso digitar MAN e apertar a tecla Tab, mas posso digitar também. Declarar din create super user. Tá? É o usuário de administração do meu site. Como a gente está num teste, a gente não precisa ter muita preocupação em relação à segurança da senha, porque a gente vai usar só servidor local a princípio. Depois, quando a gente publicar o projeto, a gente altera essa senha. Eu vou criar um usuário admin. O e-mail pode ser, ele valida, então eu coloco um e-mail que não existe. Tem que ter arroba e ponto, tá? admin@admin.com. A senha eu vou digitar admin e vou repetir. Aqui, ó.
O password é muito similar ao username, o password é muito curto, a senha é muito curta, desculpa, e o password é muito comum. Você quer passar por cima dessas validações e criar o usuário de qualquer forma? Sim. Yes, sim. Beleza, consegui criar meu usuário. Porque eu quero só ter um usuário admin para testar. Aqui ele faz essa verificação também. Vamos iniciar o servidor. Só que eu já tenho ali no meu outro shell um servidor iniciado. Mas se eu não tivesse, eu poderia iniciar por aqui. Python manage on server. Só que eu não vou executar esse comando porque eu já tenho outro terminal executando. Vamos acessar. Ótimo. É claro, não tem nenhum tratamento para index, tá? Então, ele não vai exibir nada. Mas ele está funcionando. Abra um navegador da web e depois do endereço, digitar /admin. Consegui. Tenho um site administrativo para o meu projeto Django. Vamos ver se... Tá. Eu posso usar, como a tradução está ativada por padrão, se você definir o linguagem code, a tela de login será exibida no idioma fornecido. Vamos ver se a gente consegue achar PTBR aqui, como é que é a sintaxe certinha. Django. Language code PTBR. É só PTBR. Essas coisas de configuração a gente sempre tem que olhar no Google, não tem jeito. Vamos lá nos settings então do nosso projeto. Está aberto aqui. Procuramos por language, Ctrl F, lang, linguagem EN, o S, PTBR, bicho. Nem pensa muito. Salvou, atualizou a aplicação, administração do Django, usuário e senha. Traduzido, né? Ok. Só que, ok, quando a gente acessar com admin e admin, ele vai ter apenas grupos de usuários que são a autenticação do admin, que já vem criado por padrão. Cadê os nossos pols lá? O aplicativo de enquete tem que ser declarado no admin. Tá? Onde está o nosso aplicativo de enquete? Isso aqui até não tinha lido, mas realmente é a primeira pergunta que vem na cabeça. Para a gente poder exibir as enquetes no admin, a gente precisa declarar. E é dessa forma aqui que a gente declara. Vamos copiar o código, não tem problema. Cada aplicativo vai ter o seu arquivo admin.py. Aqui ele vem com isso aqui. De novo, se eu copiar aqui, ó, dupliquei, a importação vai dar ruim. Então, quando eu quero copiar um código que vem pronto, eu apago o que está nele. Pelo menos no meu primeiro uso, né? Porque se depois eu for continuar escrevendo nele, eu tenho que manter o que já está salvo e funcionando. Então, ele importa de contrib esse admin e dos meus modelos .models, ou seja, o ponto representa o diretório atual. Então, dos modelos da minha aplicação de pols, ele importa question, que é esse modelo aqui. A classe question da models.py do pols. E aqui eu tenho que usar essa linha aqui, admin.site.register, e passar o modelo que eu quero registrar. No caso question. Se a gente atualizar aqui, apareceu o aplicativo e o modelo. E eu posso adicionar questões aqui. Ok? Claro, né? Vamos ver se aquela pergunta que eu adicionei aquela pergunta no shell e ela está aparecendo aqui. Coisas a serem observadas aqui. O formulário é gerado automaticamente a partir do question modelo. Então, cada um desses campos aqui vai ser um campo de formulário lá no admin. Os diferentes campos de modelo, data, caracteres, correspondem ao widget de entrada HTML apropriado. Cada tipo de campo sabe como se exibir no administrador do Django. Cada um time field recebe atalhos JavaScript gratuito. Então, as datas recebem um atalho hoje, aqui, por exemplo, se eu quero adicionar uma questão. Eu posso colocar aqui, ó,
hoje ou agora, né? São atalhos para auto-preenchimento desses campos de data. A parte inferior da página, salvar o condicionário editando, tudo bem. Isso aqui a gente vai, enquanto for mexendo no admin, a gente vai se familiarizando. E existe esse histórico aqui, ó, por exemplo. Tá, eu estou adicionando, né? Nova questão. Depois a gente vai editar e deixar tudo certinho. Ele tem aqui, ó, histórico. Esse objeto não tem histórico porque não foi alterado, mas a gente pode alterar aqui a data. A data vai ser hoje e agora alterou a hora. Salvei, ele vai mostrar nessa outra questão aqui que foi criada todo o histórico de alteração. Beleza? Bom, agora que a gente já tem um admin, tem uma área administrativa e tem os modelos criados, podemos encerrar a segunda parte do tutorial.